Olá, meu povo. Quero trazer aqui uma passagem bíblica, quero fazer uma pequena reflexão nessa palavra, aqui não muito longa, e quero te convidar a refletir comigo nessa palavra sobre a história de Abraão. Amém? Essa passagem está no livro de Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Quem era Abraão? Abraão, ele habitava essa época numa cidade chamada de Ur, e conhecida como Ur dos Caldeus. Os caldeus eram um povo não temente a Deus, andavam em prática que não agradavam a Deus, né? Desagradavam grandiosamente. É tanto que provavelmente Deus viu em Abraão um coração de servir a Deus, mas para que Deus o abençoasse, para que Deus trouxesse Abraão para a sua presença, né? Deus teve que pedir que ele saísse dali, do meio da parentela, da casa do pai dele, que Deus ia lhe mostrar o lugar onde ele ia habitar, né? E Abraão, ouvindo esse chamado, né? Abraão nessa época tinha 75 anos, quando ele recebeu esse chamado de Deus, ele ouviu, né, esse chamado de Deus, saiu daquele lugar e foi à procura do lugar que Deus o enviou, que Deus falou que mostraria para ele, né? E aos 99 anos, Abraão recebeu Deus novamente, né? Deus apareceu novamente a Deus, né? Abraão ficou de 75 anos a 99 peregrinando nessa terra, andou em vários lugares. A Bíblia diz que ali teve fome, teve seca, teve fome. Abraão deve ter passado por momentos difíceis. Mas por que Deus deixou que isso acontecesse a Abraão? Né? Porque provavelmente Deus queria ver o coração de Abraão. Se ele passando por determinadas dificuldades durante esse tempo, ele continuaria acreditando na promessa de Deus, esperando por Deus, ou ele voltaria para a terra dos caldeus, ou se ele preferia falar: não, vou voltar porque lá eu não passava tudo isso. Então, né? Mas Abraão continuou perseverando em Deus, e era isso que ele queria, porque aos 90, quando ele estava com 99 anos, segunda vez que Deus veio a ele, Deus já fez um pacto com ele, já fez uma aliança já. Aí já não era mais só a promessa, né? Diz assim em Gênesis 17, 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Né? Então esse pacto que Deus veio fazer com ele, se a gente continuar lendo, eu não quis estender a leitura, mas aí tem as bênçãos que Deus traria sobre Abraão, mas só que já exigia uma condição para Abraão, né? Que era andar na presença dele, né, de Deus, e ser perfeito, né? E ali Deus também mudou o nome de Abrão. A gente chama Abrão, né? O nome dele era Abrão. Várias vezes aqui eu chamei Abraão, porque a gente é mais acostumado com Abraão, né? E nesse momento Deus mudou para Abraão, assim como ele mudou o nome de sua esposa Sarai para Sara. Por quê? Porque Deus teve que fazer a mudança completa em Abraão. Não só tirar ele daquela cidade, do meio daquele povo, mas até o próprio nome dele, Deus mudou, até por causa dos significados do nome, para que Abraão tivesse ali plena comunhão com Deus. Amém? E Abraão, ele tinha um sonho, que era ter um filho. Mas nós vemos lá no versículo 2, primeira leitura que a gente fez lá, que Deus falou que faria dele uma grande nação, né? Ou seja, não seria só um filho, a mulher dele era estéril, mas Deus falou que faria dele uma grande nação, né? Mas eu não quero aqui entrar na história de Abraão, tá? Continuar falando de Abraão. Apenas essa parte da história nos basta, tá? Mas o certo é que Abraão teve esse filho, Deus deu esse filho para Abraão, né? Esse filho teve filhos, e a descendência de Abraão foi muito grande, né? O povo, para quem não sabe, Israel é a descendência de Abraão, é a parte da promessa
de Deus sobre a vida de Abraão. Deus falou que engrandeceria o nome dele, né? São mais de 3.000 anos de Abraão até aqui, bem mais, não sei, mais talvez uns 4.000 anos. E aqui nós continuamos usando a vida de Abraão, para aprendermos mais do que Deus quer para nossas vidas, né? Então Deus engrandeceu sim o nome de Abraão, né? E o que eu quero falar? Eu quero falar aqui, e eu preciso falar da outra descendência de Abraão, que é a descendência espiritual de Abraão, né? É essa que vem ser mais um pouco do tema da nossa palavra, da nossa meditação nessa palavra. Peraí, mas como assim espiritual? Abraão tem descendência espiritual? Sim. Abraão teve filhos espirituais, tem até hoje. Deus falou que faria a descendência dele como as estrelas do céu, como a areia do mar, a qual não se podia contar, e que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão. Nós vemos na leitura que a gente fez, né? Gálatas 3, 7 e 8, apóstolo Paulo fala: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Amém? E o que significa esses versículos que a gente leu? Que Deus, né, havia de santificar os gentios por Abraão. Tanto que primeiro evangelizou Israel. Isso significa Jesus veio para Israel, ali foi pregado o evangelho em Israel, e a partir dali o evangelho se estendeu para todo mundo, chegando aos gentios, que somos nós. Porque nós vemos aqui, primeiro evangelizou Abraão e depois evangelizou o gentio. Mas o primeiro versículo diz: sabeis que todos que são da fé são filhos de Abraão. Então você é filho da fé? Se você é da fé, se você tem fé em Deus, né? Se você aceitou o Evangelho de Deus, você é filho de Abraão. Amém? Mas eu quero te chamar também a atenção aqui para uma passagem que tem em Isaías 51:2, que diz assim: olhai para Abraão, vosso pai, e Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Né? Então diz: olhai para Abraão, vosso pai. Então, né, olharmos para Abraão, nosso pai. Por quê? Nós vimos que Deus chamou Abraão. Abraão ouviu, abandonou suas origens, e foi-se, e foi. E Deus cumpriu sobre Abraão todas as promessas que ele fez. Certo? Eu te falei, se você ler ali a partir do versículo, no capítulo 17, a partir do versículo 1, que foi o que eu li, você vai ver todas as promessas feitas a Abraão. E se nós continuarmos, nós vamos ver os cumprimentos dela, né? E qual que é a boa notícia? Se nós somos filhos de Abraão, e a Bíblia diz que nós somos, nós temos os direitos, somos herdeiros das bênçãos de Abraão. Amém? Glória a Deus? Maravilhoso, né? Até aí. Sendo nós filhos de Abraão, também somos herdeiros dessa promessa, mas há uma direção a ser cumprida, né? Existe uma direção, que é andar na minha presença e ser perfeito. Porém, é sermos perfeitos aos olhos de Deus, não é aos nossos olhos, né? Mas o que é essa perfeição? O que Deus quer de nós quando diz ser perfeito? Como Deus quer que sejamos, né? Nós vimos lá o tempo que Abraão ficou, né? Deus voltou, deu essa promessa para ele, né? E o intuito desse vídeo é estimular a você que está vendo essa ministração aqui, essa pequena reflexão, a buscar esta perfeição, encontrar o que Deus quer mudar em você. E Deus quer que nós tenhamos essa mudança, mas não sou eu que tenho que saber o que você precisa mudar. Né? Quem tem essa resposta é Deus, do que você quer mudar. Você tem que ouvir o chamado de Deus, assim como Abraão ouviu, deixou a sua terra, a sua parentela, se sacrificou e fez o sacrifício de sair sem rumo, sem destino, buscou a mudança, recebeu essa mudança e foi muito abençoado. Se nós continuar lendo aqui, é muito linda a história de Abraão. Como eu falei aqui, isso foi há cerca de 4.000 anos. Estamos aqui hoje buscando a reflexão para nossas vidas através da história de Abraão. Amém? Então, essa mudança é o seguinte, como eu te falei, só você mesmo sabe, né? Pode dizer aonde você quer mudar. Em João 17,
17, e eu quero te estimular aqui a buscar essa mudança, né? Em João, no Evangelho de João 17, Jesus fez uma oração pelos discípulos que estavam ali com ele e por todos nós. Foi antes da crucificação, foi antes dele ser capturado pelos soldados, essa oração que ele fez, tá? E ele orou pelos discípulos. Se a gente ler todo João de capítulo 17, você vai ver a oração que Jesus fez, como também foi pelas nossas vidas, foi pela sua vida, né? E ele fez um pedido a Deus naquele momento que diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. É isso que eu quero te falar, meu querido, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo esse livro. A palavra de Deus, ela é a verdade. E o resumo dessa reflexão é que é ali que Deus quer te mostrar a mudança que Ele precisa que você faça, para que você seja herdeiro e co-herdeiro de todas as bênçãos de Abraão, inclusive da salvação de Deus que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Então, busque conhecer essa verdade que Deus quer para ti. A mudança que Deus quer na tua vida está na palavra dele. Amém? Glória a Deus.